Então, a gente acabou de fazer um bom estudo da teoria de determinantes. E a teoria de determinantes é o que vai permitir, então, a gente falar do famoso polinômio característico. Então, nota que a gente já tem a definição do determinante de um operador num espaço de dimensão finita. E então eu vou pegar um operador linear de E tomando valores em E, tá? E agora eu vou considerar o operador A menos lambda identidade. Qual é a importância desse operador? É que se esse operador tiver vetores não triviais no seu núcleo, então eu tenho autovetores do operador A. E esse lambda será um alto valor. Agora, dizer que esse operador tem um vetor não trivial é dizer, no núcleo, é dizer que esse cara não é invertível. Ou seja, dizer que o determinante dessa matriz A menos lambda I é diferente, desculpa, é igual a zero. Então é natural, totalmente natural, eu considerar o polinômio P de lambda igual ao determinante de A menos lambda I. Esse determinante é o chamado polinômio característico da matriz, ou do operador, de fato, A. E as raízes desse polinômio são chamadas de raízes características. Nota que as raízes características reais são tais que, naturalmente, eu tenho autovalores e correspondentes autovetores do operador A. Então, estudar essa raiz característica é super importante. No próximo segmento, o que a gente vai estudar de fato são os chamados espaços vetoriais complexos. E no espaço vetorial complexo, aí você tem, novamente, a noção de polinômio característico, e uma das propriedades fundamentais de espaços de números complexos é que polinômios sobre o corpo do complexo, eles possuem sempre n raízes, não necessariamente distintas, e, consequentemente, essas raízes características vão, sobre o corpo dos complexos, nos dar autovalores e autovetores do operador A. Tá? Mas isso é cenas do próximo capítulo. Uma outra coisa que a gente já viu é que existe algum polinômio P que... Existe um polinômio que eu vou chamar de PM, tal que PM, diferente de zero, evidentemente, tal que PM de A é igual a zero. Um dos resultados que a gente vai ver nesse segmento e no próximo é que esse polinômio, que existe um polinômio mínimo, então, de grau menor possível, mônico, se vocês quiserem, e esse polinômio divide o polinômio característico. Tá? Esse resultado que eu estou mencionando antecipadamente é o famoso teorema de Cayley-Hamilton. E é um dos resultados assim, mais fundamentais da álgebra linear. Então, vamos começar devagarzinho. Então, já defini as raízes características. Agora eu vou mencionar alguns fatos. Bom, a primeira foi exatamente
a motivação que eu dei, que os autovalores de A são raízes características. Tá, a demonstração foi exatamente a demonstração que eu mencionei, não vou repetir. Se A menos lambda 0 I não é invertível, então o determinante de A menos lambda 0 I é 0 e, consequentemente, é uma raiz característica lambda 0. Uma outra proposição importante é que se eu pegar A e B lineares em E, tá? De E em E, quando eu botar linear de E, quer dizer linear de E em E, o polinômio característico do produto AB é igual ao polinômio característico do produto na ordem inversa. Isso aí não é totalmente trivial. Vou demonstrar em alguns segundos. Mas deixa eu adicionar um outro fato. E se o E for um espaço com produto interno, então o polinômio característico da adjunta de A coincide com o polinômio característico de A. Bom, demonstração dessa primeira afirmação, que o polinômio característico do produto AB é o mesmo polinômio característico do produto BA. A demonstração é um pouco sutil, porque ela envolve aí um argumentozinho de análise. Certamente você pode fazer isso também por contarel, mas eu me recuso a fazê-lo. Então, vamos assumir por alguns segundos que B é invertível. Tá? Nota que a afirmação não faz nenhuma referência específica à invertibilidade do B. Mas se B for invertível, então quando eu escrevo AB, eu posso marotamente escrever isso como B menos 1, B vezes A, vezes B. Tá? E aí, o que vai acontecer é que quando eu pego e chamo isso aqui, digamos, de S, isso daqui de T, não é difícil ver que se eu fizer S menos lambda I, isso é B menos 1, T menos lambda I, vezes B, e o determinante disso é o determinante do lado direito. Mas como o determinante de B menos 1 vezes B, eles saem, porque o determinante do produto é o produto do determinante, eu obtenho que isso é o determinante de T menos lambda I. E, consequentemente, eu acabei de provar que o determinante de AB menos lambda I é o determinante de BA menos lambda I. Ou seja, que PAB de lambda igual a PBA de lambda. Agora, como é que eu sobrevivo se a minha B não for invertível? Tem várias maneiras de atacar isso, mas a mais fácil é torná-la invertível somando, por exemplo, um fator de regularização. Então, eu vou apagar essa parte da demonstração. Então, se B for invertível, já está feito. Tá? E se B for não invertível? Bom, eu posso pegar B menos εi. Eu olho para esse cara e aí eu vou usar um pequeno fato da querida análise real. Se eu olhar para o determinante de B menos xi,
Você fixa uma base, faz o que você quiser em relação a isso. Você vê que essa função x de R em determinante de B menos xi, também pertencente a R agora, é uma função contínua e que, de fato, é um polinômio que, por acaso, é um polinômio característico do B, e que ele não pode ser identicamente zero. Tá? Então, em particular, se eu pegar um x suficientemente pequeno, mesmo que B não seja invertível, suponha agora que B não é invertível, tá? Para x suficientemente pequeno, eu tenho que B menos xi, x diferente de zero, é invertível. Tá? Porque se ele nunca fosse invertível, ele seria o polinômio identicamente nulo, que não dá. Tá? E agora, com essa nova matriz, que eu redefini a minha B, eu tenho que o P, polinômio característico, de A, B menos xi, de lambda, é igual ao polinômio característico de B menos xi vezes A de lambda. E eu tenho uma identidade. Tá? Uma identidade que, de fato, se vocês pensarem bem, é uma identidade de polinômios na variável x. Como é uma identidade de polinômios, eu posso somar x igual a zero, e daí PAB de lambda é igual a PBA de lambda. Outra maneira é pensar que eu tomo um limite quando x vai para zero, e aí também sai essa identidade. Tá? Muito bem. Então, um outro fato importante é que se o meu operador A for um operador triangular, então vou apagar aqui. Então, o meu polinômio característico é o produto dos polinômios característicos dos elementos da diagonal. Então, suponha que A é triangular. Tanto faz se é triangular superior ou inferior. Com diagonal, eu estou pegando agora uma matriz, tá? A pertencente a Rn por N. Então, suponha que A é triangular com diagonal AI e variando de 1 até N. Afirmação PA de lambda é o produto I variando de 1 até N de lambda menos AI. Isso é uma conta super rápida com determinantes. De fato, se vocês voltarem ao quadro da aula passada, se T é matriz triangular, o determinante de T é exatamente o produto dos elementos da diagonal. Então, quando eu construo a minha matriz A menos lambda I e calculo o elemento iésimo disso, isso aqui vai dar AI menos lambda. Tá? Isso aqui vai ser o iésimo elemento da diagonal. Então, quando eu faço o produto, é exatamente o que eu obtenho. Tá. Sim, muito obrigado, muito obrigado. Certo. De fato, tem. Fui excessivamente... A observação que foi feita, meu time aqui
alerta, menos 1 à potência n, porque quando a gente está fazendo determinante de A menos lambda I, vocês vejam que fica A e I menos lambda, como eu escrevi aqui. Logo, quando você faz o produto, fica lambda menos AI menos 1 elevado a N. É por isso que muitos autores, quando eles falam do polinômio característico, de fato eles trabalham com lambda identidade menos A. Tá? Para não ter que fazer essa troca. Muito obrigado. Cidade alerta. Classe alerta. Bom, em particular, várias consequências aí triviais desse fato. Se A for diagonalizável, ou seja, se existe uma matriz P tal que A igual a P lambda P a menos 1, onde lambda é diagonal, então o polinômio característico de A é o produto, nesse caso, de lambda menos lambda I variando de 1 até N, com menos 1 elevado a N, que eu agora não esquecerei, onde lambda 1, lambda 2, lambda N são os elementos que formam a diagonal desse lambda. Em particular, suponha que eu esteja trabalhando com uma matriz assimétrica. Uma matriz assimétrica possui uma base ortogonal de autovetores. Então, essa matriz P-1 é, de fato, a transposta da P, mas isso não é relevante. E, em particular, para matrizes simétricas, vale que o polinômio característico de A é, de fato, construído exatamente com o produto aqui dos diferentes elementos da diagonal. Esses elementos podem estar repetidos. Ó, que desespero. Sim, podem estar repetidos, mas tem que ser repetidos com a devida multiplicidade. Falando em multiplicidade, eu vou voltar a isso daqui a pouquinho, mas, essencialmente, você vê que exemplos como lambda, identidade, 1, digamos, em R5, o polinômio característico dela vai ser lambda menos 1 à potência 5. A matriz, o polinômio característico dessa identidade, então, PI de lambda, é um polinômio de grau 5. Tá? E está aparecendo 5 vezes aí a 1. Tá? Essa é a multiplicidade chamada algébrica do alto valor 1. Tá? E que, por acaso, nesse caso, coincide com a chamada multiplicidade geométrica, que é a multiplicidade do núcleo de A menos lambda identidade. Nesse caso, A identidade menos 1 identidade é igual a 0. E se eu estou em dimensão 5, a multiplicidade geométrica é 5. Mas isso é um caso particular. Um exemplo que isso não acontece é se eu pegar, ao invés da identidade, eu pegar 1, 1, 1, 0. Aí, aqui, o alto valor 1, ele aparece com uma multiplicidade algébrica 2. Porém, o espaço dos autovetores tem dimensão 1. Tá? E essa é a chamada multiplicidade geométrica. Tá? Vamos voltar a isso daqui a pouquinho, mas eu achei que era um bom momento da gente mencionar esse conceito. Corolário da minha proposição, se eu quiser calcular o determinante do meu operador A, eu posso calcular esse determinante exatamente
calculando, no caso que a matriz é diagonalizável, o produto desses elementos da diagonal vezes menos 1 valor apropriado, n. Né? Então, corolário, determinante de A, quando A é diagonalizável, é exatamente o PA aplicado em zero, que é igual a menos 1 a potência n, lambda 1, lambda 2, lambda n. Se A for diagonalizável, por favor, tá? Um outro cálculo simples envolve aí um conceito que a gente já estudou, que é o conceito de traço de uma matriz. Então, o que é o traço, lembrando? É a soma dos elementos da diagonal da matriz. E aí, a gente tem uma maneira de calcular. Quando eu olho para o P de A, lambda, você nota que, da forma que a gente está calculando, esse A menos lambda I está aparecendo na variável lambda. Então, você vai ter o primeiro termo, o termo de mais alto grau, menos 1 elevado a n, lambda elevado a n. Aquele mesmo menos 1 que estava ali. O segundo termo ele é o traço. Mais menos 1 elevado a n menos 1, traço de A vezes lambda elevado a n menos 1. Aí depois vai ter um monte de termos complicados. E o último termo é menos 1 elevado a n vezes o determinante de A, que por acaso é o produto dos autovalores. Tá? Essa conta aqui é bastante fácil. De fato, ela não depende da A ser diagonalizável. Tá? Em particular, em dimensão 2, quando a dimensão do meu espaço é igual a 2, então o meu polinômio característico, P de A, de lambda, é lambda ao quadrado, menos o traço de A, vezes lambda, mais o determinante de A. Muito bem, então nós estamos aí com um bom potencial. Deixa eu observar uma coisa, que quando você trabalha com espaços complexos, a gente vê que todo operador, de fato, é triangularizável. Tá? Isso eu vou demonstrar ou rever isso na segunda parte, no próximo segmento. Então, num certo sentido, sobre os complexos, esse resultado aqui, que nos diz que P de A é esse produto de lambda menos lambda I, onde lambda I é cada um, de I variando de 1 até n, são os elementos ao longo da diagonal. Esse produto aí, esse resultado é geral no caso dos complexos, e aí você tem a decomposição do PA de lambda nas raízes complexas desse polinômio, que, por sua vez, correspondem aos autovalores complexos do operador A. Então, sob o corpo dos complexos, a grande vantagem é que todo operador A ele é triangularizável, você pode transformar ele numa matriz triangular, e você tem, então, os diferentes autovalores dessa matriz triangular exatamente ao longo da diagonal.
Então, essencialmente, o que eu demonstrei aqui é que se o operador é triangularizável, então as raízes características... Tá, estou trabalhando sempre... Agora voltei a trabalhar com os reais. Características são reais. Tá? E aparecem nessa diagonal. Vale a volta. Essa volta, às vezes, é chamada lema de Schur. E ela depende de um lema, que é o seguinte lema, sobre espaços invariantes. É um lema geométrico. Seja F contido em E, espaço invariante por A de E em E. Tá? Então, F é um subespaço que é invariante. E seja a linha, o operador A restrito a esse espaço invariante. Tá? Então, está aqui o espaço todo, o E, está aqui um espaço invariante, e o A' vive nesse espaço. Então, P, polinômio característico de A', divide P de A. Bacana, porque cada vez que você acha um espaço invariante, você achou, então, um fator do polinômio característico de A. Tá legal? Isso é poderoso porque relaciona um conceito puramente geométrico de espaços invariantes com um conceito puramente algébrico, que são fatores da fatorização do polinômio P de A. Caso extremo, suponha que eu tenho um autovetor. Esse autovetor gera um autoespaço. Esse autoespaço é invariante. Esse autoespaço, por sua vez, tem a propriedade de que A de V igual a lambda V para todo V nesse autoespaço, e o polinômio característico nesse autoespaço é exatamente lambda menos o alto valor que a gente está considerando, que divide o P de A. Tá legal, gente? Bom, tem que demonstrar isso, né? Ah, sim. Qual é a outra? Então, tem uma interpretação a nível geométrico, tem uma interpretação a nível de algébrico, da polinomial, e tem uma interpretação a nível do esquema que a gente obtém para a forma da matriz do operador A em uma base. O ponto é o seguinte, é que quando eu tenho um espaço invariante, isso aqui é um fato muito importante, eu posso pegar e olhar para a matriz do meu operador em uma base na qual eu comecei, então, com o 1, o 2, o n, elementos de f, e depois, o n não, desculpa, o r, digamos, e depois o r mais 1 até o n, os elementos fora de f. Então, isso aqui é base de E. Isso aqui é base de f do espaço todo. E aí, o que acontece é que, como o espaço E é invariante, em relação a essa base, essa parte aqui vai ser zero. Está claro isso, gente? Ora, se essa parte aqui é zero, porque, veja, eu estou multiplicando por combinações aqui, né? Eu estou fazendo x1, xr, depois xr mais 1
até xn, quando eu multiplico, se essa parte aqui for zero, eu estou no espaço E. Se eu estou no espaço E, eu vou cair no espaço E, então não vai ter componente nenhuma aqui. Então essa parte da base, essa parte é zero. O que vai ter aqui eu não sei, pode acontecer qualquer coisa, tá? Mas o que é importante é que o E é invariante. Então vocês vejam que quando eu tenho esse tipo de espaço invariante, eu posso quebrar a minha matriz em blocos, onde um subbloco é zero. E se você tem uma matriz complicada, isso é extremamente interessante. Bom, aí eu tenho que demonstrar, né? Não demonstrei. O que eu tenho que demonstrar mesmo? Sim, eu estou demonstrando o lema, mas essencialmente a demonstração foi o que eu acabei de falar. Eu pego o linha, base de F, eu aumento o linha com o base de E, tá? Nessa base aumentada, então a matriz do operador A vai ser a base do A', vai ser alguma coisa aqui, alguma coisa necessariamente diferente, por isso eu botei estrela, ali. Deixa eu chamar essa alguma coisa de nomes, só para não se sentirem menosprezadas, para ninguém me processar. Então, quando eu calcular o determinante de A menos lambda I, é claro que eu estou trabalhando agora com matrizes, é um exercício extremamente não trivial, extremamente trivial, desculpe, cuidado com as minhas palavras, e seu determinante de A' menos lambda I, vezes o determinante de C menos lambda I. Tá? O que eu posso então dizer? Que o polinômio característico de A', isso aqui é o P de A', ele divide o polinômio característico de A. Tá? Demonstrado. Daí se segue, como corolário quase desse lema, mas eu vou ter que demonstrar aí, bonitinho. Teorema. Se as raízes de P de A são todas reais, então A de E em E é triangularizável. Nota que essa construção de bloco é o primeiro passo de uma triangularização. Eu quebrei em duas partes. Se eu conseguir continuar isso nos dois lados, o que vai acontecer ao final é que eu vou ter a diagonal e zeros abaixo da diagonal. Tá legal? Então, a demonstração, como de costume, é por indução. Para n igual a 1, é óbvio. Tá? Eu observo que esse resultado é um resultado sutil. Tá? Ele tem uma sutileza aí que envolve o fato de você ser capaz de quebrar o polinômio em raízes reais. E provamos por indução. Então, n igual a 1 é óbvio, como falei. Suponha válido para dimensão n menos 1 e vamos provar para n. Bom, escolhe uma base.
de E. Coloca um produto interno nessa base. Tá? Se o E não tiver produto interno, você coloque um produto interno. Eu me lembro que várias vezes o pessoal me perguntou, eu chegava e dizia, considere E como produto interno. Se o espaço é dimensão finita, ele tem uma base. Se ele tem uma base, eu posso pelo menos colocar um produto interno nele, que pode ser interessante ou não. Nesse caso, basta colocar um. Coloquei e vou usar. E a razão que eu estou colocando produto interno é, de fato, por causa de uma história de uma continha que vai aparecer daqui a pouquinho, tá? Que é a parte sutil, na minha opinião, do resultado. Eu, de fato, vou usar o fato que P de A igual a P de A adjunta, tá? Transposta. Então, como as raízes de P de A estrela são reais, por hipótese, tá? Temos pelo menos um alto valor. Quer dizer, eu posso pegar um dos alto-valores, tá? E seja F, que é o F lambda, né? O span de V alto vetor com este alto valor, com tal alto valor. Bom, agora você pega e considera o complemento ortogonal F perp de V. Lembra que eu tenho um produto interno, eu coloquei ele marotamente. Esse F perp é subespaço invariante de A. Isso aqui é uma ótima. Por quê? Porque A igual a A estrela, como o F é um autoespaço de A estrela, ele é um espaço invariante de A estrela. O perp é um espaço invariante de A estrela. É uma coisa que a gente demonstrou, para deixar vocês felizes, algumas aulas atrás, que sempre quando eu tenho um espaço com produto interno, E em E, e tenho A de E em E, se eu pegar um espaço invariante, AF contido F, então A estrela de F perp está contido em F perp. Vocês lembram disso? Isso aí é um dos fatos lindos. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que com essa construção, nesse F perp eu tenho dimensão n-1, porque o F tinha dimensão 1. E agora eu posso usar a hipótese de indução. E com a hipótese de indução, o que eu vou ter é que eu construí um espaço Fn-1, que é o F perp de dimensão igual a n-1. E agora, o que eu demonstrei? Então, eu demonstrei que nós temos, começando do zero, um F0, depois temos um F1, depois temos um Fn-1, e finalmente temos o Fn igual ao espaço todo, que é o E. Tá, isso aqui é igual? Não. Todo mundo aqui está contido, pelo amor de Deus. Não, isso aqui é igual, aqui está contido, todos contidos. Uf. E está contido em Fn. Tá? E nesse espaço,
em cada um desses espaços, a matriz é triangularizável. Por quê? Pela hipótese de indução, ele é triangularizável aqui. Tá? E ele é no F, no complemento do F, ele é preservado. Tá? Então, como eu falei, isso aí é uma demonstração sutil. Uma outra maneira de dizer isso, a nível matricial, porque aqui a gente fez tudo a nível de operador, é a afirmação que se eu tiver uma matriz A N por N, em Rn por N, né? Então, se o P de A tiver só raízes reais, então existe uma Q ortogonal tal que Q transposta a Q é triangular. Tá? Nota que eu não estou falando que isso aqui é diagonal, é triangular. E agora, para terminar essa parte de hoje de manhã, não, hoje na segunda parte, eu vou demonstrar o famoso teorema de Cayley-Hamilton. Então, no certo sentido, a gente já está aí com vários dos principais ingredientes. O teorema de Cayley-Hamilton, então, vai dizer, dentre outras coisas, que se eu pegar o polinômio característico de A e aplicar esse polinômio característico no operador A, isso aí vai ser necessariamente zero. Nessa parte aqui, a gente vai demonstrar, de fato, uma versão baby dele, que é a seguinte. Teorema. Se P de A é o produto de fatores de primeiro grau, então P de A aplicado a A é igual a zero. Observação. Sobre o corpo dos complexos, você sempre pode fatorar o polinômio P de A em fatores de primeiro grau. Mas sobre o corpo dos reais, não necessariamente. Contra-exemplo já está em dimensão 2 uma rotação. Tá? Então, o que a gente está essencialmente é usar, a gente vai primeiro demonstrar essa versão, como eu falei, baby do resultado. Então, demonstração. Pelo teorema anterior, existe uma base, o 1, o 2, o N, contido em E, tal que a matriz de A nessa base, ela é, aqui, aquela notação que eu uso sempre, matriz de A em relação a uma base, é triangular, por exemplo, superior. E agora eu considero, nessa base, F0, exatamente a sequência. Tem gente que chama essas coisas de sequências exatas. F1 igual a span de 1. F2, que é o span de 1, 2, e assim vai. Até o Fn, que é o espaço todo, que é o E. Tá? O que acontece? Então, existe essa sequência de espaços,
E nessa sequência, a matriz de A é triangular superior. Tá? Então, eu posso escrever o P de A de lambda igual a menos 1 elevado a n, essa é a parte irrelevante da coisa, vezes lambda menos lambda 1, lambda menos lambda 2, até lambda menos lambda n, onde lambda 1, lambda 2, lambda n são os elementos ao longo da diagonal de A, a matriz A. Agora, eu vou construir uma sequência de operadores muito interessante. Eu vou construir, nota que eu tenho F0, F1, F2 até Fn. Eu vou construir BI é igual a A menos o AI vezes I, que é o lambda I, por acaso, né? Transforma Fi, ou manda, em Fi menos 1. Vê se vocês concordam. Porque nessa base, o 1, 2, o n, a matriz é triangular superior. Então, se eu pegar o iésimo vetor, A de I, tá? Ele vai me dar um múltiplo dele, que é o AI, o I. Tá? Quando eu calculo BI, quando eu calculo esse BI no espaço todo, Fi, como Fi é o span de U1 até o I, nota que então eu vou ficar P de UI menos AI, que dá zero. Então essa parte aqui vai ser mandada em zero. E essa parte aqui vai ser mandada uma coisa complicada, que é a combinação linear do que estava antes, que está, portanto, em Fi menos 1. Essa é uma parte sutil aqui da história. Então, olha o que está acontecendo. Eu vou olhar da direita para a esquerda. Aqui eu estava olhando da esquerda para a direita. Agora eu vou olhar da esquerda para a direita esses caras. Eu tenho o Fn, que é o espaço todo, vezes o Bn, isso vai ser mandado em Fn menos 1, vezes o Bn menos 1, o Bn menos 1 aplicado nisso vai ser no Fn menos 2. Assim vai, até que eu caio no F1, vezes o B1, isso é mandado no zero. Nota que esses operadores B1, B2, Bn, todos comutam entre si. Mas o que é esse produto B1, B2, Bn? Isso é exatamente o P de A aplicado em A. E a gente viu que esse produto é exatamente zero. A matriz zero, o operador zero. Então, isso demonstra o teorema, o Filf. Conclusão. P de A manda E em zero. E mais uma vez eu quero aí fazer essa distinção entre a chamada multiplicidade
Bom, então está demonstrado o teorema. Eu agora quero, em preparação para as próximas aulas, fazer uma distinção entre a multiplicidade algébrica, desculpa, vou começar com a geométrica, que é mais simples, que é mais bonita, pelo menos para mim, com a multiplicidade algébrica. Então, a multiplicidade geométrica é você pegar o operador A, pegar uma raiz do polinômio característico, lambda zero, e calcular o núcleo disso daqui. E calcular a dimensão do núcleo disso daqui. Isso, em geral, vai ser diferente da multiplicidade em geral, tá? Da multiplicidade da raiz lambda zero no polinômio no P de A de lambda. Tá? Exemplos e contra-exemplos. Isso, espero que deixe claro a diferença dos dois. O meu exemplo favorito é o exemplo em dimensão 2. O exemplo em dimensão 2 consiste no seguinte. Considera dois operadores bastante simpáticos. Desculpe. E considera o operador identidade, que ainda é mais simpático. 1, 0, 1, 0. Tá? Lembra que sem essa parte aqui a gente tem aquele operador de shear, que a gente já havia definido em uma das primeiras aulas. Então, se a gente olhar para o polinômio característico dessa matriz A, acho que vocês concordam comigo, que P de A é lambda menos 1 ao quadrado. Já o polinômio característico da identidade também é lambda menos 1 ao quadrado. Tá legal, gente? Agora, considera... Então, quais são os autovalores? Desculpa, quais são as raízes características? Lambda igual a 1 com multiplicidade 2 em ambos os casos. Multiplicidade de raiz, então multiplicidade algébrica, né? Igual a 2. Mas nota que aqui, quando eu falo do núcleo de A, desculpa, núcleo de A menos lambda I, o que eu tenho é o núcleo dessa linha matriz 0, 0, 1, 0, que por não ser a matriz identicamente 0, tem dimensão, esse núcleo, dimensão do núcleo, igual a 1. Tá legal? Já do outro lado do universo, a dimensão de identidade menos a própria identidade, desculpe, dimensão disso não, a dimensão do núcleo disso aqui é igual a 2. Tá? Qual é a diferença disso para isso? A diferença é que o que sobrou aqui é um operador chamado nilpotente, e esse operador nilpotente é a razão do sofrimento todo da forma canônica de Jordan. Se não tivesse esses caras, você não precisava falar de forma canônica de Jordan. Mas aí você perdia muita coisa também na vida. Então, essa parte aqui é um pouco mais complicada do que essa parte aqui, na qual o operador é diagonalizável. Tá? Mas, não é difícil ver que a multiplicidade geométrica ela é sempre menor ou igual que a multiplicidade algébrica. O argumento é basicamente voltar aqui na nossa construção e ver que se um operador tem uma raiz repetida, digamos, lambda 0, R vezes,
Então, esse FR, então você tem aí um bloco, mas esse bloco não vai ser necessariamente diagonal. Em não sendo diagonal, essencialmente a gente tem o teorema, tá? Eu estou matando um pouco essa demonstração, que é a multiplicidade geométrica. Estou matando a demonstração, mas ela está bem feitinha no livro. O importante é entender a ideia. Algébrica. Então, a multiplicidade geométrica é sempre menor ou igual que a multiplicidade algébrica. Uma outra maneira, eu acho que eu vou demonstrar isso aí. Dormirei em paz. Então, a demonstração disso não é tão difícil, é só a gente organizar as coisas. Então, eu quero exatamente demonstrar esse fato. Então, como é que eu vou demonstrar esse fato? Eu pego e defino f lambda 0, o núcleo de A menos lambda 0 identidade, assumindo que lambda 0 é um alto valor e, consequentemente, uma raiz característica. Nota que f lambda 0 é subespaço invariante. Olha, se é um subespaço invariante, o que vai acontecer? O A restrito ao f de lambda 0 vai ser um operador que eu posso chamar de A', e a gente já viu que se temos um espaço invariante, o polinômio característico P de A' divide o P de A. Tá? Então, se ele divide o P de A, essa multiplicidade algébrica ela vai ser necessariamente maior ou igual que essa multiplicidade geométrica. Tá? Essa é a demonstração. E um outro teorema, que é mais ou menos consequência dessa linha de ideias, é que se A é igual a estrela, então existe uma base ortogonal, isso aí é o teorema espectral. Existe uma base ortonormal do nosso espaço, na qual a matriz do operador A é a diagonal de lambda 1, lambda 2, lambda n. E nesse caso, neste caso, as multiplicidades algébricas e geométricas coincidem. E o ponto da demonstração é simplesmente que numa base ortonormal, então você está com a diagonal, se você tiver um alto valor repetido, digamos com multiplicidade R, então suponha que eu tenha lambda 0, lambda 0, lambda 0, R vezes, isso daí foi exatamente R vezes, não mais do que R vezes, o que vai acontecer é que vai ter um subespaço de dimensão R associado a esse alto valor. E que, por sua vez, é exatamente igual a potência que vai aparecer quando você calcular A menos lambda I
e calcular o determinante disso em relação a essa base. Vai ficar lambda menos lambda zero, a potência R. Tá? Então, com isso, a gente essencialmente terminou a parte de polinômios característicos. Eu queria deixar registrado que a gente demonstrou essa versão do teorema de Cayley-Hamilton, no qual, se eu escrevo P de A como produto de fatores de primeiro grau, então o P de A aplicado a A igual a zero. Quando a gente trabalhar com espaços complexos, a gente vai demonstrar que usando o teorema fundamental da álgebra, segue-se que todo polinômio de grau n se fatora em fatores de primeiro grau sobre o corpo dos complexos, e com base nisso você tem, então, P de A igual a zero. Tá? Vamos dar um intervalinho, 10 minutos.